Hoje eu quero responder uma pergunta bem importante que vem ocorrendo por aqui. Por que eu devo trabalhar e desenvolver o meu feminino? Eu sou a Aline Corbellini, mentora sistêmica de mulheres, treinadora, facilitadora de círculos, imersões e vivências do feminino. E quero te contar o porquê da importância de nós mulheres trabalharmos o nosso feminino. Acontece que a gente traz no nosso inconsciente questões limitadoras do nosso feminino. Questões que fazem com que a gente não consegue acessar a verdadeira potência que é ser mulher, por conta de todo um sistema cultural que nos levam a lugares de percepções errôneas a respeito de ser mulher. Um lugar onde nos traz extrema culpa, onde nós acreditamos que não somos boas o suficiente, onde nossas escolhas não são legítimas, lugares que mesmo que possamos parecer mulheres independentes, mulheres fortes, mulheres sábias, ainda nos trazem uma armadilha psíquica, emocional, inconsciente, de que não podemos ocupar determinados lugares, que não poderemos assumir determinados compromissos ou realidades, realizar nossos sonhos, que temos valor somente tendo um parceiro do lado, que não somos boas suficientemente para nos manter sozinha, não ter ninguém, poder, por exemplo, ser uma mulher independente, que isso é um problema, né? E não uma verdadeira escolha, onde a gente não consegue acessar verdadeiramente quem somos, o que gostaríamos de fazer. E vivemos tentando ocupar lugares que fazem com que a gente atenda a expectativa de outros, uma expectativa externa. Então, quantas de nós, mulheres, principalmente a partir dos 35 anos, começamos a nos questionar sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que a gente vem vivendo, sobre a profissão que a gente escolheu, sobre os relacionamentos que a gente viveu, sobre a nossa relação com a família de origem, né? Por que eu me relaciono assim? Por que a minha família funciona desse jeito? Por que a minha vida se manifesta dessa forma? Porque eu não me sinto bem comigo mesma? Porque eu estou sempre exausta, cansada? Porque eu não sinto alegria, satisfação? E tudo isso intensifica em fases da chegada da maternidade para algumas de nós, que é um elemento externo, onde a gente entra em contato com esse nosso lado mais selvagem, mais primitivo, e nos leva a muitas vezes dor e sofrimento, porque eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não reconheço essa pessoa sem todos esses filtros, sem todas essas concessões, porque até então você vem aceitando muitas coisas dentro dos relacionamentos, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, dentro de todo o teu círculo ali, e quando você entra num estado extremo de cansaço, de exaustão, de picos de hormônio, você começa a estar nesse lugar mais, além de vulnerável, mais primitivo. E aí você começa a realmente mostrar faces suas que nem você conhecia. Um lugar onde talvez você esteja mais reativa, mais incomodada, mais questionadora, né? E aí vem um desejo do ego muito importante, querendo que você volte a ser como era, né? Cheia dos filtros, cheia dessas personas que foram construídas de forma para você poder se relacionar com o meio. E aí vem esse conflito, porque você não é mais quem você era, mas você também ainda não sabe lidar com quem você vem se tornando. A segunda onda que vem muito forte na vida das mulheres é a menopausa, a chegada da menopausa, né? A
baixa desses hormônios do estrogênio feminino, que traz até mais paciência, traz mais esse lugar da boazinha, e você começa a habitar esse lugar de quem não quer mais agradar, que chamam aí por fora a idade da loba, mas é a idade onde você realmente começa a acessar quem você é, né? É a metade ali, mais ou menos, da nossa vida. Por isso chama meia-idade, onde a gente começa assim, bom, a partir daqui eu vivi dessa forma, como eu vou querer viver os meus próximos anos? Quais escolhas eu vou fazer? Onde eu vou me manter dentro de determinados relacionamentos, realidades, né? E aí, quando a gente não atende esse pulso que começa lá a emergir dentro de nós, a gente começa a botar essa energia psíquica para baixo do tapete, isso pode nos trazer sintomas e doenças, né? Depressões, doenças em relação ao feminino ali, questões hormonais, porque a gente está tentando mascarar algo que está tentando emergir, né? Algo que está tentando vir para o teu consciente e que vai levar você para uma vida, então, de maior alegria, de maior felicidade. Então, o trabalho do feminino vem, né, os trabalhos, os círculos, as mentorias, o trabalho do mergulho sistêmico nas raízes, para a gente entender da onde está vindo todas essas realidades que se manifestam na minha vida, para responder diversas perguntas que eu venho me fazendo e que eu ainda não consegui compreender. Por que eu me relaciono assim? Por que eu escolhi esse casamento? Por que eu escolhi esse caminho? Por que eu escolhi essa profissão? Por que eu ajo assim com os meus filhos? Por que eu sinto as coisas dessa maneira? Por que eu estou sempre cansada? Por que eu me dou mais para os outros? Por que eu estou sempre lá olhando para os meus pais? Por que eu estou sempre tentando salvar alguém, seja meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, meu marido, minha companheira, meu companheiro, né? Aqui fala marido, mas a gente vamos generalizar. Porque essas escolhas, elas independem de sexo ou gênero, né? Por que esses questionamentos? A terapia, o processo de terapia, de mergulho nesse inconsciente, mergulho nessas emoções, nessas relações sistêmicas, fazem com que eu comece a trilhar esse caminho de autoconhecimento. E o autoconhecimento faz eu ter contato comigo mesma. E esse contato comigo mesma me leva a esse lugar de entender qual é a minha essência, o que eu quero viver de verdade, o que ressoa dentro de mim. Muitas mulheres, por exemplo, terminam casamentos de anos e não sabem nem que comida verdadeiramente gostam. Começam a se deparar com realidades que, por exemplo, comiam uma determinada comida, iam a um certo restaurante, tinham um certo hábito que nem seu, era uma constituição dessa relação e que muitas vezes se dão conta que nem gostavam de manter esse ritual, digamos assim, e começam a entender que a sua individualidade durante esse relacionamento muitas vezes foi suprimida, que essa mulher não fazia nada por si mesma, que não tinha algo que fazia que trazia alegria, prazer para si mesma, né? Não tinha nem tempo para isso, porque estava sempre voltada ao outro e para os outros. Eu não estou dizendo que relacionamento é ruim, não estou dizendo que casamento é ruim, que isso é ruim, não é sobre isso. É sobre a gente ter essa individualidade, esse espaço, esse limite que é nosso e nos compõe e que deixa as nossas relações mais saudáveis, que deixa nossas escolhas mais saudáveis, que deixa a nossa vida melhor, mais feliz, mais alegre e também mais saudável. Então, a importância do trabalho para desenvolver o feminino para as mulheres é quase que vital.
E se você não começou ainda, porque aqui os vídeos, eles trazem muita explicação, mas eles são vídeos superficiais. Então eu te convido a entrar em contato para saber como que funcionam os meus programas, como que funcionam as minhas imersões, em que momento você pode participar e começar essa sua jornada do desenvolvimento feminino. Obrigado por mais esse vídeo que você assistiu até aqui. Vou deixar aqui uma seleção para você continuar se aprimorando, entendendo, tendo resposta para muitas das suas perguntas. E eu te vejo. Até mais.